É isso aí, mestrão, estamos ao vivo. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando a gente. E hoje tem genética, tá? Mais uma aulinha de genética, a gente vem construindo já há algumas semanas genética, que é um conteúdo bastante relevante e com um grau um pouco mais de dificuldade, né? Muito aluno tem dificuldade de genética, outros amam, e é importante que a gente vá construindo esse conhecimento degrau por degrau. E hoje tem mais um degrau, que é a pleiotropia e a interação gênica, tá? Antes de começar, vou fazer aquela nossa propaganda, prometo que vou ser rápido para não ocupar muito tempo, hoje tem muita coisa para falar, tá bom? Tu tá aqui no YouTube, já clicou em se inscrever, já ativou o sino, já tá acompanhando a gente todo dia a partir das 18h15, isso aí tu já fez, sei que tu já fez. Agora também tem no Instagram, tá? Você tá lá distraído no teu Instagram, rolando seu feed e pum, vem uma notificação para você, vem uma notícia, vem um shorts, vem alguma publicação da nossa página, alguma notícia de que abriu a inscrição do Enem, para você não perder a inscrição, algum vestibular, enfim. Tá? Então não deixe de seguir a gente lá no @estude_com_luiz, no Instagram, e a minha página pessoal também, uma forma de ter um contato mais fácil, mais direto comigo, @prof.joaocampos, tá bom? Dito isso, vamos que vamos. Galera, é importante que você entenda o que a gente está construindo quando a gente pensa em genética. Genéticas representam um grupo de assuntos que tem a ver com genes, com hereditariedade, com tudo isso. Muita gente pensa que genética se restringe, se limite a azão-azinho, a primeira lei de Mendel, a dominância e recessividade. Só que o que acontece é que essa parte de dominância e recessividade, primeira lei de Mendel, são um pequeno pedaço, né? É a pontinha da pontinha do iceberg quando se fala em genética. Existem vários padrões, várias formas de um gene, de uma característica se expressar no ser vivo. E uma delas, a gente já viu várias, uma delas é a pleiotropia. Como é que funciona a pleiotropia, pessoal? É quando um gene, qualquer que seja esse gene, não importa, se esse gene, ele único e exclusivamente, ele individualmente, ele afeta mais de uma coisa, ele afeta mais de uma característica fenotípica, eu falo que esse gene respeita um padrão de pleiotropia. João, não entendi. Lembra do primeira lei de Mendel? Quando Mendel fala lá do gene V, né, o Vzão, Vzinho, ou do gene R, Rzão, Rzinho, ou do gene A, como você quiser pensar, aquele gene V, das cores, eu tinha amarelo e verde. O gene V só implica uma característica, a cor da ervilha. O gene R só implica uma coisa, a textura da ervilha. Aqui é diferente. Aqui eu tenho um único gene, um gene A hipotético, que afeta sozinho uma, duas, três, quatro, cinco, enfim, mais de uma característica, tá bom? Então a pleiotropia é quando eu tenho o efeito múltiplo desse gene, um gene afetando mais de uma coisa, tá bom? Afetando várias características. Um exemplo mais tradicional, mais conhecido que a gente pode falar, é o exemplo da fenilcetonúria. Essa doença é uma doença metabólica e ela é muito conhecida pelo exame, né? Pelo teste do pezinho, feito ali quando a criança nasce. Esse teste do pezinho ali, ó, tá aqui embaixo, ó, detalhezinho, ó, triagem com cloreto férrico em pequenas amostras de sangue. Então ele faz um testezinho ali, é uma doença rara, então aqui, ó, 1 a cada 11 mil nascidos, é o que passa a doença, a fenilcetonúria, é a incidência dela. E o que acontece nessa doença? Ó, tá aqui marcadinho em letrinha diferente, ó. Eu tenho uma deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que metaboliza a fenilalanina, um aminoácido. Você viu isso lá com o JJ muito tempo atrás, na aula de proteína. Só que essa enzima, que como eu disse, converte a fenilalanina, esse aminoácido, ela acaba agindo em outras coisas. Ela acaba agindo em um monte de problemas no corpo. Ela age, por exemplo, na produção de tirosina, ela age, por exemplo, na produção de dopamina, na de noradrenalina. Ou seja, eu tenho com uma única situação, ó, eu tenho com um único problema, com essa única deficiência, esse único gene, eu tenho um monte de problemas de saúde, tá bom? Que vão aparecer nessa pessoa. Então eu tenho um único gene que vai agir de várias formas diferentes, em vários locais diferentes, em várias características fenotípicas diferentes. Isso é pleiotropia, tá bom? Ponto. É só isso. Um dos pedaços da nossa aula
fechou, era curto, por isso eu comecei por ele. O outro pedaço é mais denso, é um pouco mais longo, que é a interação gênica. Agora se liga, preste atenção. Até agora, tudo que a gente está falando eu estou trabalhando com um gene individualmente. Primeira lei de Mendel é um gene fazendo uma coisa. Segunda lei de Mendel são 2 genes, só que cada um faz uma coisa. Então o primeiro gene faz isso, o segundo faz aquilo. Linkage, ligação gênica. Eu tenho 2 genes no mesmo cromossomo. Genética sexual, ligada ao sexo. Sempre é um gene e uma característica. Um gene e uma característica. Na pleiotropia, um gene, várias características. Na interação gênica, ao contrário. São 2 ou mais genes, são vários genes para uma única característica. É o inverso, tá, galera? Da pleiotropia, eu parto de um e abro o leque. Ó, bota na imagem anterior. Eu parto de um e abro o leque. Na interação gênica, ao contrário. Eu tenho mais de um gene que coincide numa única característica, num mesmo fenótipo, tá? Então a interação gênica, tá aqui a descrição bonitinha, ó. Mais de um par de genes alelos resultam na determinação de uma única característica. Tá aqui escrito para você bonitinho, tá bom? Existem alguns tipos. A interação simples, também chamada de genes complementares por aí, a epistasia e a herança quantitativa. Então você que gosta de se programar, de roteirizar, de criar ali um roteiro do que você tem que ter aprendido ao final dessa aula, a gente vai trabalhar 4 assuntos. Pleiotropia, check, já passou. Segundo, interação simples ou genes complementares. Terceiro, epistasia. Quarto, herança quantitativa. Lembrando que esses 3 fazem parte de uma interação gênica. Vários genes que se combinam para uma única característica. Tranquilão? Vamos lá. Ó, primeira, mais básica, mais simples, mais tranquila. Por isso que essa interação simples. É um caso, galera, em que eu tenho uma interação qualitativa de 2 genes. João, não entendi. Vou te explicar com calminha. Ó, pensa comigo que eu tenho esse exemplo aqui das cristas da galinha. Tem 4 padrões que são conhecidos nessa espécie de galinha aqui, né, nos galináceos. Eu tenho esses 4 padrões aqui. Ó, só que é o seguinte, ao contrário da polialelia lá dos coelhos, em que era um único gene que gerava os 4, aqui são 2 genes juntos, de mãos dadas, que geram essa única característica, a crista da galinha. Aí é o seguinte padrão, presta atenção, ó. Quando eu tenho aqui, a terceira linha, ó, quando eu tenho ambos esses genes dominantes, e aí, ó, parênteses entre a gente, é aquele padrão de Mendel bonitinho. Rzão domina sobre Rzinho, Ezão domina sobre Ezinho. Quando esses 2 genes estão no seu modo, né, na sua forma dominante, quando os seus alelos são dominantes, ó, Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Quando eu tenho a dupla dominância, isso gera crista, nós, ó, crista nós. Quando os 2 estão dominantes, eu gero a crista nós. Agora, se eu tiver o primeiro gene, o R, dominante, e o segundo recessivo, Ezinho, ó, gera a crista rosa. Segundo padrão de crista aqui. Quando aqui embaixo, ó, quando o primeiro está dominante e o segundo está, quando o primeiro está recessivo e o segundo está dominante, eu gero a crista ervilha. Tá aqui. Quando ambos são recessivos, eu gero a crista simples. Professor, pelo amor de Deus, eu preciso decorar que o Rzão, Ezão é a crista nós? Óbvio que não. O que você precisa saber é o exemplo, é a ideia, é a teoria por trás. Não tem uma relação de individual. Esse gene, por exemplo, sei lá, peguei um galo qualquer hipotético, o galo Ferdinando. O galo Ferdinando, ele tem o seu genótipo Rzão. Qual é o padrão de cristas esperado no galo Ferdinando? A resposta, não sei. Não tem como dizer. Porque o gene R não faz nada sozinho. Assim como o gene E também não faz nada sozinho. Um depende do outro, eles agem juntos. Então não adianta saber se é Rzão, porque olha aqui no esqueminha, ó. Se ele for Rzão, ele pode ter tanto a crista rosa quanto a crista nós. Não tem como saber qual dos 2 é.
Para isso eu preciso saber qual é o segundo gene que anda junto com ele. É um par, tá? Sozinho não vale de nada. Juntos dá certo. Isso é interação simples. Quando eu penso num cruzamento do duplo heterozigoto, ou seja, Rzão, vou botar aqui, ó. Um Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, um duplo heterozigoto, ó, tá aqui bonitinho, ó. Deixa eu ver onde é que tá, pra cá, aqui, ó, aqui. Um Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Quando eu cruzo esse duplo heterozigoto aqui, o que eu vou encontrar na geração F2 é uma coisa que parece muito com a segunda lei de Mendel. Eu tenho as mesmas ideias da segunda lei de Mendel. A diferença é, eu não tenho os genes agindo de forma individualizada, mas sim de forma combinada. Ah, João, aqui, ó, por exemplo, esse mandou o Ezão e esse mandou o Ezão. Qual é a crista dele? Não sei. Tem que combinar as duas. Ezão com Ezão, Rzão com Rzão. Opa, isso é crista nós. Ou cá na ponta, ó. Ezinho com Ezinho, Rzinho, Rzinho. Crista simples. Então eu preciso saber os dois genes para dizer o que ele é. Tá bom? E é uma única coisa. Não são duas coisas. Tá bom? Beleza. A interação simples, os genes complementares, eles são mais fáceis de entender, porque não tem muito o que se alongar. É mais direto, tá? Você tem que entender a ideia e cada exemplo é um exemplo. Mas basicamente os genes dependem um do outro, eles não fazem nada sozinhos. Essa daqui já tem um pouco mais de conceito técnico difícil. Vou te explicar o porquê. Ó. Na epistasia, pessoal, na epistasia eu tenho um gene, um par de genes, que inibe a ação de outro par de genes. Repetindo, antes, no exemplo anterior, os dois funcionam juntos. Show de bola. Aqui não. Aqui eu tenho um gene que, dependendo de como ele se expressar, ele vai inibir o outro. Ele vai impedir o outro de funcionar. Então tem um gene que faz alguma coisa e o outro gene está ali praticamente para impedir ou não. Mas, professor, biologicamente falando, existe uma explicação? Sim, existe. Esse gene que impede, né, que eu chamo de, gene epistático, esse gene epistático que impede os outros, ele geralmente ele é formador de enzimas. Enzimas que são necessárias para que o segundo gene atue. Então, o gene epistático, ele inibe o outro porque esse gene epistático não formou as enzimas que deveriam ser formadas. Professor, eu acho que eu estou entendendo, mas não tenho certeza. Vamos para o exemplo que é a melhor forma de você enxergar isso. Ó, outra espécie agora de aves, né, de galinhas novamente, e aqui você vai ver uma epistasia dominante. Se liga na diferença. Aqui são dois genes, gene C e gene I, tá bom? Dois parezinhos de gene bonitinho. O gene C, quando está na sua forma Czão, aqui ó, Czão, ele gera penas coloridas. Bonitinho, da fotinho, show de bola. Peninhas bonitas, peninhas coloridas. Ok. Já o gene Czinho, ele gera penas brancas. Tá aqui, penas brancas. Tudo bem. Um produz o pigmento colorido, o outro produz o pigmento branco. Show de bola, maravilha. Até aqui, primeira lei de Mendel. A diferença vem agora. O gene Izão, né, o seu alelo Izão dominante, ele é epistático sobre o gene C. Ou seja, pessoal, o alelo Izão, ele neutraliza a informação do gene C. Significa o seguinte, ó, se o galo, né, se aquele indivíduo tiver penas coloridas, se tiver o alelo Czão alguma coisa, teoricamente a pena é colorida. Pena é colorida. Só que se o gene Izão aparecer junto com ele, se for Czão e um Izão, sabe o que o Izão faz? Ele não deposita o pigmento colorido. A galinha produz o pigmento, só que ele não chega na pena. Resultado, pessoal, quando você olha para a galinha, ela tá branca. Não é porque ela não produz, não é porque ela é Czinho, mas porque ela não conseguiu depositar o pigmento colorido nas suas penas. Olha que coisa curiosa. Tanto o Czinho vira pena branca, quanto o Izão alguma coisa.
Porque o gene I inibe o gene R. O gene I neutraliza, ele remove qualquer efeito que o gene C... Desculpa, falei gene R, perdão. O gene I inibe o gene C. O gene I inibe, neutraliza, nega, deixa para lá, negligencia qualquer informação do gene C. O motivo disso é o gene I que forma enzimas necessárias para depositar a coloração nas penas daquela galinha. Se aquela enzima não tá lá, tá aqui, ó. Tá ali o pigmento, tá ali. Só que o pigmento tá ali guardadinho. Se não tiver ninguém, nenhuma enzima para pegar esse pigmento, essa cor, e colocá-la aqui, nada aconteceu. Essa pena não tem cor nenhuma, porque a enzima não trouxe ele até aqui. Tá bom? Show de bola. Mesma ideia, só que ao contrário. A epistasia recessiva. A epistasia recessiva é o inverso. Na epistasia recessiva, eu tenho um alelo, ou melhor, eu tenho um par de genes que inibe o outro. Até aqui igual. Só que a diferença é, quem inibe na epistasia recessiva é o alelo recessivo. Ou seja, em vez de ser o isão que está inibindo, na epistasia recessiva quem inibe é o zinho. É o ezinho. São os dois minúsculos. São os dois recessivos. Tá? Que é o caso, por exemplo, da cor dos pelos, né, da raça de labradores. Dos cães labradores. Que inclusive é a raça da cadela que eu tenho da Atena. Tá? Inclusive, um dos meus interesses por essa raça surgiu numa aula de genética, no segundo ano do ensino médio. Nunca me esqueço disso. Quando eu descobri esse padrão de colorações aqui. Tá bom? Como é que funciona? Qual? Aqui, a dela é marrom. Ela é marrom. Inclusive eu fiz. Eu tenho trauma de cachorro. Caramba, não, sou apaixonado demais. Enfim. Se pudesse mandar um beijo, se ela fosse ouvir meu beijo, mandava um beijo pra ela. Enfim, qual o lance aqui, galera? São dois genes que condicionam a cor. É o Bzão, o alelo Bzão e o alelo Bzinho. Como é que funciona a situação? O alelo Bzão, ele gera... Eu até apontei errado, agora que eu parei que minha altura tá diferente. A minha é essa aqui, é marrom. Eu botei pra preta. Aqui é preta, aqui é marrom. A minha é marrom. Aqui. Ó, o alelo Bzão, ele condiciona a cor preta. Aqui. Tá? O alelo Bzinho, a cor marrom. Até aí tudo bem. Primeira lei de Mendel, simples, básica. Bzão alguma coisa, o cachorro nasce preto. Bzinho, o cachorro vai nascer marrom. Show de bola. Só que, para o cachorro ser preto ou marrom, eu preciso que o gene ou melhor, o seu alelo Ezão, esteja funcionando. Olha aqui as possibilidades, ó. Se o gene Ezão estiver lá, ele pega o pigmento, não importa se é preto ou se é marrom, e coloca no pelo do animal. Agora, se o gene se o alelo que eu tenho ali for o Ezinho, as enzimas necessárias para pegar a melanina, né, para pegar o pigmento e colocar no pelo, essa enzima não existe. Essa enzima não funciona. Ou seja, esse cachorro, esse labrador, não vai ter cor. O pelo dele vai ficar dourado, que é a cor do Marley, né, do Marley eu. Dá o labrador dourado, o labrador caramelo, né? Muita gente chama de caramelo essa coloração aqui, tá? Então, só recapitulando aqui de uma única vez. Se tem cor preta ou marrom, é Ezão alguma coisa. Se tem cor preta ou marrom, é Ezão alguma coisa. Se tem cor caramelo ou dourada, é Ezinho. Inclusive, olha que interessante, eu não posso deixar de falar, essa foi uma questão do vestibular da UERJ, tá? Discursivo, aqui, vestibular aqui do Rio, e eu gosto sempre de usar essa questão. Ah, João, mas é muito difícil, eu vou fazer prova só do Enem. Cara, não é difícil. Você vai ver que tem algumas perguntas aqui nessa questão que são bem fáceis e poderia tranquilamente, se é que não pode, aparecer numa prova do Enem. Se liga. Admita uma raça de cães cujo padrão de coloração da pelagem dependa de dois tipos de genes. A presença do alelo Ezinho recessivo em dose dupla impede que ocorra a deposição de pigmento por outro gene, resultando na cor dourada. Finge que é surpresa, finge que não sabe que ele está falando dos labradores. No entanto, basta um único gene, Ezão, dominante, para que o animal não tenha cor dourada e exiba pelagem chocolate ou preta. Caso o animal apresente um alelo Ezão dominante e pelo menos um alelo Bzão dominante, sua pelagem será preta.
caso o alelo Ezão dominante ocorra associado ao gene Bzinho duplo recessivo. Pessoal, ele está descrevendo em palavras para você exatamente isso aqui, a coloração dos labradores. E a UERJ foi muito boazinha contigo. Olha como é que eu digo para você que essa questão poderia aparecer no Enem facilmente. Olha a imagem que ele te deu em anexo. Ele esquematizou para você. Ó, se for Ezinho, não importa o gene B, o cachorro vai nascer dourado, caramelo. Se for Ezão alguma coisa, aí depende. Se for Bzinho, chocolate. Se for Bzão alguma coisa, preto. Tá bom? Então, olha que coisa linda. Deu a imagem para você. Aí vem o comando. Identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais, justificando a sua resposta. Vamos lá, com muita calma. Se você vai fazer prova de múltipla escolha só, apareceria uma alternativa que iria responder isso. Agora, se você vai fazer uma prova discursiva no final do ano, cuidado para você não perder os comandos. É comum que as questões tenham mais de um comando. E esse é um exemplo dessas questões. Ó, muita atenção. Primeira pergunta, responde a primeira pergunta. Identifique o tipo de herança. Epistasia. Ponto. Tu já garantiu ali uma parte da nota, porque tu acertou o primeiro comando. João, poderia botar epistasia recessiva? Sim. O gabarito que a banca divulgou foi só epistasia. Se eu colocasse recessiva, gabarito também, tá bom? Epistasia. Pum. Show de bola. Justificando sua resposta. A expressão de um gene interfere na expressão do outro. A expressão de um gene inibe a expressão do outro. Um gene impede a ação do segundo par de genes. Tudo isso é gabarito do segundo comando, que é o justifique. Tá bom? Então já respondemos dois comandos. Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate. Já vou te botar lá no quadro para você ver isso aqui daqui a pouco. Vamos lá. Um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou um filhote dourado. Vamos lá pro quadro, meu diretor, pode ser? Pode agora. Vamos lá? Olha só, então esbocei aqui pra gente, bem rapidinho, a UERJ já descreveu na questão, só pra gente ter o nosso controle aqui. O alelo Bzão, ele condiciona a cor preta, já falamos sobre isso. O Bzinho, a cor chocolate. Beleza. O Ezão alguma coisa, ele permite a cor. Ó, ele deposita a cor. Só isso que esse alelo faz. Enquanto o alelo Ezinho, ele impede a cor de ser depositada, resultando no labrador caramelo ou dourado, tanto faz. Meu diretor, me dá uma ajuda aqui rapidinho, desculpa te incomodar aí. Repete só a descrição que ele deu. Indique o genótipo de um casal. Eu me perdi aqui. Indique o genótipo de um casal, vou imitar essa voz, de cães com pelagem chocolate que já gerou um filhote dourado. Vamos lá, molecada. Se esse casal tem pelagem chocolate, eu sei que o primeiro alelo deles tem que ser o Ezão. João, por quê? Porque caso contrário, a cor não seria depositada. Então, ó, esse casal tem que ser Ezão alguma coisa, tanto a fêmea quanto o macho, ó. Ezão alguma coisa. Caso contrário, eles não seriam a cor que eles têm. Agora, se eles são chocolate, isso é Bzinho, tem outra cor para você, ó. Bzinho, é o caso da Atena, inclusive. Ó, eu cruzei esse casal. Só que ele foi maneiro contigo. Ele falou que eles já geraram um filhote caramelo. Ou dourado, enfim. Dourado. É sinônimo. Se eles já geraram um filhote caramelo ou dourado, tanto faz, significa que o filhote deles, olha o que ele é. Ezinho. Alguma coisa. Não importa o gene B para essa questão. Ezinho. Pô, se o filho é Ezinho, significa que esse Ezinho veio daqui e esse Ezinho veio daqui. A pergunta da UERJ foi qual que foi? Calcule a probabilidade. Não, antes. Indique, né? Indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou um filhote caramelo. Tá aqui. Esse é o genótipo. Ezinho, Bzinho. Tanto de um quanto do outro. Aí depois a pergunta é qual é a probabilidade, o quê? Qual é a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de pelagem
chocolate. Vamos lá. Vamos fazer o cruzamento, então, padronizado aqui, ó. Lembra, isola os genes. Cruza o E com E, o B com B. Ó, cruza o E com E, o E com E. Resultados do E. Vai nascer Ezão, 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 Ezão de novo, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Tá? Cruzando aqui vai dar isso aí. Agora, cruza o gene B com o gene B. Já vou te dar um spoiler. Bzinho com Bzinho. Bzinho, Bzinho, só vai dar Bzinho. Tá? Só pode sair daqui, dessa brincadeira, Bzinho, Bzinho. A pergunta da questão é a probabilidade de nascer um filhote com pelagem chocolate. Opa, esse aqui é chocolate. Ou seja, em relação a esse gene, é 1 para 1. Só pode ser chocolate. Agora, lembra comigo, se ele for Ezão, Ezinho, a coloração dele vai ser chocolate? Porque o Ezão, ele faz o quê? E peraí, calma aí que eu troquei uma sequência aqui. Essa aqui tá errada, ó. Essa aqui que eu queria falar. Essa aqui, ó. Essa daqui não é Ezão, Ezão. Essa daqui é o Ezinho, Ezinho. Tá? Se tem Ezão, a cor entra. Se tem Ezão, a cor entra. Se tem Ezão, a cor entra. Então, ó. Se ele for Ezão, Ezão, vira chocolate? Vira. Se ele for Ezão, Ezinho, vira chocolate? Vira. Se ele for Ezão, Ezinho, vira chocolate? Vira. Agora, se ele for Ezinho, Ezinho, não. Ele vira caramelo. Então, ó, essa possibilidade aqui não conta. Então, em relação a esse aqui, 3/4 me atendem. 3... Cabe aqui? Aqui no lado do lado, né? Aqui. 3/4 atendem a minha ideia. 3/4 respeitam a minha probabilidade. Vamos lá pro quadro, ver se tá certinho o gabarito? Lá pro croma, quer dizer? Ó, se a gente não errou, o genótipo dos pais, ambos têm o mesmo genótipo, Ezão, Ezinho, Bzinho, Bezinho, era o que estava lá, e a chance de ter um casal, desse casal ter um filhote chocolate, 0,75 ou 75%, ou, se você preferir, os 3/4, tá bom? Lembrando que os 3 padrões de resposta são aceitos, fração, 0, né, ou em porcentagem, tudo é a mesma coisa, tá bom? Beleza? Então 3/4 são chocolate, o outro 1/4 não é chocolate. Show de bola. Galera, esse exemplo aqui, eu não vou entrar em detalhes nele, porque ele é a mesma coisa. Só quero que você saiba que existe, que é o seguinte, é uma epistasia duplo recessiva. A epistasia duplo recessiva, ela acontece quando tanto o Ezinho, ou tanto o Dzinho, ou seja, os dois genes, basta que um deles seja recessivo, que eu vou inibir a ação do outro. Professor, não entendi. Olha esse exemplo aqui, ó. O alelo D, não, melhor, o gene D, ele tem a ver com a formação da cóclea. Um osso aqui, é uma parte aqui do ouvido, ó, aqui, ó. Uma região aqui do ouvido interno, ó, que é cóclea. Esse caracolzinho do ouvido. Se eu tenho o alelo Dzão, a pessoa forma cóclea normal. O alelo Dzinho impede a formação da cóclea, causando surdez. Ou seja, o alelo Dzinho impede essa pessoa de ter audição normal. O alelo Ezão, ele forma um nervo auditivo, que é esse aqui verdinho aqui, ó, essa pontinha aqui verde, ó. O nervo auditivo, que também permite que a pessoa tenha audição normal. Agora, se eu tenho o Ezinho, a pessoa não tem nervo auditivo. Resultado disso, ela não consegue ouvir os sons, surdez. Ou seja, tanto o Dzinho, a má formação da cóclea, quanto o Ezinho, má formação do nervo auditivo, resultam na mesma coisa, surdez. Ah, mas são surdez diferentes, João. Sim, mas na prática chega no mesmo fenótipo. Não importa se é a cóclea que não está funcionando ou se é o nervo auditivo que não está funcionando. Os dois condicionaram a mesma coisa, a surdez. Então basta que um deles seja recessivo para que o outro não importe. Se o indivíduo for Dzinho, não importa o que ele é, não é. Não importa se ele é Ezão, ele tem surdez. Se o indivíduo for Ezinho, não importa o D, ele já vai ter surdez também. Tá bom? Beleza? Essa daí, ela é menos cobrada. Essa que eu falei agora, a duplo recessiva, é menos cobrada. Mas é importante que você saiba que ela existe.
tá bom? A mais cobrada mesmo é a recessiva e a dominante. Show de bola! Estamos chegando no final, tá? Estamos chegando em herança quantitativa. Essa daqui é o seguinte, essa daqui talvez seja a mais intuitiva de todas, que é o seguinte, eu tenho genes que agem em conjunto e esses genes, eles somam a ação um com o outro. Eles adicionam a ação um com o outro. Por isso que eles são quantitativos. Algumas pessoas chamam de herança aditiva também. São genes em que não importa a qualidade deles, não importa se é azão ou se é bezão, não importa se é cesão. O que importa aqui, galera, é a quantidade. Você vai entender melhor quando eu te mostrar essa imagem aqui. É um exemplo que eu peguei, um exemplo inclusive de um estudo feito pela USP, Universidade de São Paulo, de a produção de leite, um estudo feito, uma produção de leite numa fazenda, em que eles perceberam o seguinte, uma determinada raça, né, de vacas, um grupo de vacas leiteiras que eles usavam na fazenda, tinha um padrão genético para a produção de mais leite. Como assim, João? Todas as vacas ali usadas produziam leite. Só que, além da produção de leite normal, o alimento ali para o embrião dela, né, para o filhote dela, perdão, elas têm um gene que pode adicionar uma maior quantidade de leite a ser produzido. Ou seja, é genético a produção leiteira dessa vaca. Tá? E é o seguinte, são nesse exemplo aqui dele, da USP, são duas letras, são dois genes, o A e o B. E nesse caso é o seguinte, se essa vaca tiver o alelo azão, isso adiciona, isso aumenta 50 unidades, são unidades arbitrárias, né, não é litro, não é ml, nada disso. É uma unidade arbitrária lá que eles têm, aumenta em 50 unidades a produção leiteira dessa vaca no mês. Se for azinho, a produção leiteira não é adicionada em nada, ela se mantém como ela era antes, não é a mesma quantidade, não adiciona nada. Esse daqui, o Bzão, adiciona 50 unidades de leite também, enquanto o Bzinho não adiciona nada, tá? Aí é o seguinte, Igor, fala pra mim, o Azão e o Bzão mudam alguma coisa ou eles são a mesma coisa na prática? O resultado é o mesmo? Eu acho que o resultado é o mesmo. É o mesmo. Ou seja, não importa a qualidade, não existe uma diferença qualitativa. Não importa se é Azão ou se é Bzão, é o dominante. Se for Azão, se for Bzão, são 50 unidades de leite a mais. Ponto. Não importa qual que é. Não importa se é o A ou se é o B. Isso gera a seguinte situação. Se eu penso num cruzamento, em que eu tenho um duplo heterozigoto, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com o outro, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, o que eu vou encontrar como resultado é uma curva parecida com essa aqui, que é a curva de Gauss, que é o seguinte, ó, ver se você consegue me entender. Azão com Azão, Bzão com Bzão, vai condicionar mais 200 produção de leite. 200 unidades na produção do leite. São 4 alelos dominantes. Agora, se ele for Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, a produção do leite adicional é zero. Não tem nada sendo produzido, não tem nada de adicional. Azinho e Azinho, Bzinho, Bzinho, não adicionam em nada na produção do leite. Tá bom? Então, na população, eu tenho uma curva que respeita esse padrão aqui, ó. Um padrão no qual os fenótipos intermediários são mais comuns, tá? Então é mais comum que você tenha ali o meio termo em grande quantidade e os das pontas são sempre mais raros, tá? É mais difícil encontrar alguém que é Azão, Azão, Bzão, Bzão e alguém que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho do que encontrar alguém que é, sei lá, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, tá? Então essa curva aqui é uma curva mediana para a gente entender esse padrão. Agora é o seguinte, essas fórmulas aqui, cara, não costuma aparecer em vestibular mais genérico, né? Vestibular como Enem, mais generalista, na verdade, que é o seguinte, mas pode ser que você esbarre com ela em algum momento, tanto na prova do Enem, vai que aparece uma coisa nova, né? Que é o seguinte, o número de fenótipos que você pode encontrar nessa situação, ou seja, o número de fenótipos que você pode encontrar num quadro em que eu tenho genes aditivos, né, genes quantitativos, é o seguinte, quantos pares de genes tem aqui? 1,
2. 2 pares de genes. Ou seja, a fórmula que eu vou usar para entender é a seguinte. Poxa, são 2 pares de genes. Então, N é igual a 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1. Existem 5 fenótipos possíveis. João, como assim? Pensa comigo, ó. 0, naquele exemplo lá. 0 unidades de leite, que é quando tem tudo recessivo. 50 unidades de leite, é quando tem um dominante. 100 unidades de leite, quando tem 2 dominantes. 150 unidades de leite, quando tem 3 dominantes. 200 unidades de leite, quando tem 4 dominantes. Então, ó, 0 dominantes, 1 dominante, 2, 3, 4. São 5 fenótipos, tá? É o total dominante e o quinto, que é o nada, que é o vazio, né? É o 0, tá bom? Então essa fórmula aqui, ela acaba sendo útil para você, sei lá, se ele te dá uma questão em que são 8 pares de genes. Aí ele te pergunta quantos fenótipos podem aparecer. Pô, em vez de tu contar cada um, tu bota aqui direto. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Tá bom? Então só pra você entender essa ideia. E a frequência desses fenótipos aqui já é mais rara ainda. É só você substituir por 1/4. E esse quarto de baixo, né, esse número 4 embaixo, ele está elevado a n. Nesse meu exemplo que eu te dei, seria 1 dividido por 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 dá 16. 4 vezes 4, 16. 1 sobre 16 avos. Ou seja, a chance de aparecer esse extremo aqui e esse extremo aqui é 1, esse aqui, é 1 sobre 16 avos. Por isso que é raro, por isso que tem pouco na população. Tá bom? Enfim, vamos ver isso em uma questão? Como é que tá o nosso tempo aí, diretor? Dá pra fazer algumas questões ainda, né? Dá, vamos lá. Vamos ver se numa questão eu vou ler aqui, depois eu jogo lá vocês pro quadro pra gente acompanhar direitinho. Ó, cadê? Aqui. Sabendo-se que a altura humana é determinada por genes aditivos, e supondo-se que 3 pares de alelos efetivos determinam um fenótipo alto de 1,95. Diretor, me joga lá pra lá. Só foi? Então é o seguinte, para essa questão aqui, galera, eu vou te ensinar um macete, tá? Que é o seguinte, você vai usar esse conteúdo aqui da matemática. O João, pelo amor de Deus, já aula de biologia. Eu sei, isso aqui é um triângulo de Pascal, tá? Para quem nunca viu, vou te explicar brevemente como é que funciona a ideia do triângulo de Pascal. Ele é organizado em números que vão se somando. Então, por exemplo, esse número aqui, ele é resultado do somatório desse com esse. Enfim, o Zimmermann, o Léo Torres vão te explicar isso aqui muito melhor do que eu, tá? Eu vou só me aproveitar desse conceito. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com genes, com herança quantitativa, com genes aditivos? Tudo a ver. E presta atenção aqui rapidinho. Ó, essa aqui, galera, é o que eu chamo de linha, né? Eu tenho linhas nesse triângulo. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, enfim, tá? O padrão, o número de casos que acontece nesse exemplo de dominância, eles respeitam exatamente o triângulo de Pascal. E funciona da seguinte forma, ó. Lembra que eu estou falando de 3 pares de genes, ou seja, existem 6 genes, A, B e C, tá? Então nesse caso aí pode ser Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, enfim, tem todas as possibilidades. Ele falou para você na questão, a gente leu ali, que ele quer uma condição em que o indivíduo vai ter 1,85 m. Se liga, se 1,95 metros representa a maior altura possível, isso é resultado de 6 alelos efetivos. Ó, os 6 dominantes, tá? 6 dominantes. E ele fala que cada alelo adiciona 5. Então vem comigo. Se 1,95 são 6, se eu tirar um alelo dominante, ó, se eu ficar com 5 dominantes, eu tenho menos 5 centímetros, 1,90 m. Se ele quer um indivíduo que tem 1,85 m, são menos 5 centímetros. 1,85 m é igual a 4 alelos dominantes. Lembrando que não importa se é Azão ou se é Bzão, se é Czão, o que importa são 4 dominantes. Se você fosse contar manualmente todas as possibilidades, ia demorar infinitamente. Então você usa o triângulo de Pascal. E como é que você usa esse triângulo? Se liga. Essa linha aqui, ela representa um caso em que eu tenho 0 alelos envolvidos, tá? 0 alelos envolvidos. Pra gente nunca vai acontecer, tá? Essa linha aqui representa se eu tivesse apenas um único alelo envolvido. Pô, sempre existem alelos em pares, ou seja,
um alelo também sozinho nunca vai acontecer. O mínimo que eu vou ter são dois pares de alelos. Desculpa, né? 2 alelos, um par de alelos. Vê se não faz sentido. Olha que coisa engraçada. Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. 1 para 2 para 1. É aquela nossa probabilidade que a gente vê sempre. Então, ó, quando eu tenho um par de alelos, eu tenho 1 para 2 para 1. Com 3 alelos, 1 para 3 para 3 para 1. 4 alelos, tá aqui. 5 alelos, tá aqui. O nosso caso são 3 pares, 6 alelos. Ou seja, eu tenho que usar essa linha aqui. Pessoal, existem 7 quantidades. Existem 7 fenótipos possíveis. Lembra daquela formulazinha? O número de fenótipos é igual a 2n mais 1, em que n é o número de pares. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aí é o seguinte, ó. Essa aqui é a chance do indivíduo ter 0 alelos dominantes. Essa aqui de ter 1 alelo dominante. 2 alelos dominantes. 3 alelos dominantes. 4, 5 e 6. Pô, peraí. Eu quero saber a chance de ser 1,85 m. 4 alelos dominantes. Olha só. Quantas vezes isso acontece? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. 15. Existe, então, 15 indivíduos que aparecem do universo que, se você somar essa brincadeira, vai ser igual a 64 possibilidades. Ou seja, 15 indivíduos possuem 4 alelos num universo de 64 possibilidades. Vamos lá para a questão? Vamos lá para o slide, ó. Olha a letra B, que letra linda, 15/64. É exatamente esse o nosso gabarito, tá bom? Então, quando eu tenho um caso desse aqui, gente, isso aqui é questão difícil de cair, tá? Essa questão aqui é a Universidade Estadual do Ceará. Galera do Ceará, um beijo para você. É uma questão difícil de cair num vestibular mais convencional como o Enem, né? Um vestibular mais generalista. Mas se cair, saiba que segue o padrão do triângulo de Pascal e aí é só você contar as linhas necessárias, tá bom? Beleza? Vamos seguir então? Que é o seguinte, então dá para fazer mais uma questão ainda? Saideira? Ou tem tempo tranquilo ou não? Dá para fazer mais uma. Só? Tá, então vai ser rapidinho, vai ser a última então. Imaginei que ia demorar mesmo. Ó, essa aqui é teórica. Olha só, em galinhas, a cor da plumagem é determinada por 2 pares de genes. O gene Czão condiciona a plumagem colorida, enquanto seu alelo Czinho determina a plumagem branca. O gene Izão impede a expressão do gene Czão, enquanto seu alelo Izinho não interfere nessa expressão. Com esses dados, conclui-se que se trata de um caso de... Vamos lá. Eu tenho um alelo Izão dominante que está inibindo o C. Se eu tenho um alelo Izão dominando, impedindo, inibindo, sendo epistático, esse é um caso de epistasia. Cadê? Foi aqui? Dominante. Tá? Epistasia dominante, porque é o Izão quem está inibindo o alelo C. Tá bom? Galera, questão 4 e 5 aí, ó. A 4 é bem parecida com a do Labrador, que a gente comentou, da questão 1. E a 5, não vou passar para não dar spoiler, mas são questões aí ligadas a esse assunto de herança quantitativa também. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Dar o print, né? É verdade, obrigado, show, verdade. Verdade, vai lá. Tá meio bagunçado, mas dá pra tirar alguma coisa, Sim. Sensacional. Foi? Show de bola. Vou voltar pra cá. Tá? Então, galera, tentei fazer essas questões, tá bom? O vídeo que você... Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo muito depois do dia que essa aula foi lançada, você já tá aí na nossa página, só você dar uma procurada. Não tem como colocar no card, porque esse vídeo não foi feito ainda, mas você vai conseguir achar facilmente esse vídeo. Vai estar um título como herança quantitativa, ou resolvendo questão de herança quantitativa, algo parecido com isso. Você vai achar tranquilamente essa questão, tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Um beijo pra você, fui e até a próxima. Valeu!